Falando nisso, eu preciso upar todas as aulas, hein? Eu tô com aulas atrasadas aí pra subir. Bom, vamos nessa. Gente, foi corrido hoje, né? Por conta da minha integração no serviço. Eu queria ter feito um negócio com vocês diferente aí pra aula. É, Inclusive o tema aí, ó, Tomé, o melancólico que se tornou crente, eu ia aproveitar o ensejo para tentar promover aquele teste de personalidade com vocês, mas eu procurei alguns na internet, não achei nenhum gratuito, todos estavam cobrando. Mas depois eu procuro e a gente tenta fazer durante a semana. Deixa eu só desligar aqui que meu pai entregou um negócio aqui fazendo barulho. Mas enfim, na medida do possível, vamos fazer o melhor que a gente pode aqui com o conteúdo que nós temos. A gente vai falar de Tomé. E assim, por característica, Tomé é marcado por ser uma pessoa com falta de fé por causa de um evento apenas, né? E assim, essa é uma das lições que eu mais me questionei construindo. E olha só, deu certo agora a câmera. Ó nós aqui. Agora só tem que arrumar aqui a altura. E aí lascou. Deixa eu baixar a cadeira. Opa! Aí. E deixa eu colocar o efeito pra esconder a parte feia aqui do quarto. Cadê aqui? Pronto. Muito bem, agora sim, podemos seguir com câmera e vocês podem ver minha cara feia. E aí eu fiquei meio assim, né, em alguns pontos aqui, porque o material tenta dar uma forçada para enfatizar o lado negativo de Tomé, e quando a gente vai ver, nem tem tanto lado negativo assim, tá? Mas enfim, vamos observar e vamos ver se vocês concordam aí. O nosso texto base é esse aqui, João 20, 29. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nosso objetivo aqui é compreender que dúvidas e falta de fé devem nos levar aos pés de Cristo, não o contrário, desejar viver confiantemente no Senhor e buscar exercer a fé que não busca provas. Já começa a questionar daí, né? Porque nossa fé é baseada numa racionalidade significativa. Existem momentos e vão existir momentos da nossa vida e da narrativa bíblica que a fé é imprescindível. Afinal de contas, como nós conhecemos o texto de Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E existem momentos onde não vão existir compreensões científicas, filosóficas, técnicas a respeito dos relatos bíblicos ou até dos testemunhos dos irmãos. Vai ser necessário fé e ponto. Mas existe uma grande porção da nossa crença, por isso que nós estamos estudando, que é explicável. E é isso que torna o cristianismo mais sustentável ainda. A sua grande porção é deveras explicável, é muito explicável. Tomé, eu acho que ele nunca colocou o dedo na ferida. Essa imagem aí é forçada, tá? Introdução. Depois de uma noite de oração, Jesus escolheu entre seus discípulos aqueles quais deu o nome de apóstolos. Eram 12 homens, homens que mudaram o mundo. Depois de. Oxi! Repetiu aqui. Cada um deles tinha uma personalidade e características próprias, temperamentos peculiares. Uns eram extrovertidos, outros introvertidos. Uns eram sanguíneos, outros eram sanguíneos. Cada um deles tinha uma personalidade. Nossa, ficou errado ali na transição. E o outro era colérico. Outros eram coléricos. Cada um deles tinha personalidades. Melancólicos, fleumáticos, enfim. Por que teria Jesus escolhido pessoas tão diferentes para compor o colégio apostólico? E aí, só para efeito de curiosidade, é disso aqui que o texto está falando, tá? Isso não é mais embasado cientificamente, tá?
Virou mais uma questão folclórica do que qualquer outra coisa, porque existe muito mais complexidade na definição de um ser ou de uma personalidade do que quatro frases, tá? Tem pessoas que podem transitar entre algumas dessas características, mas essas mais antigamente eram uma forma mais psicológica ou psicanalítica de caracterizar as pessoas. Então nós tínhamos os sanguíneos, que eram extrovertidos, comunicativos, entusiasmados. Pessoas com esse temperamento são sociáveis, otimistas e espontâneas, mas podem ser desorganizadas e impulsivas. O colérico, que é determinado, enérgico e líder nato, tem forte vontade e tende a ser dominador e competitivo. Pode ser impaciente e teimoso. O fleumático, ele é calmo, paciente e equilibrado, valoriza a harmonia e evita conflitos. Pode ser visto como indeciso ou passivo. E o melancólico é sensível, introspectivo e perfeccionista. Tem forte senso artístico e analítico, mas pode ser pessimista e propenso à autocrítica. Na, Parecendo autista, né? é, na internet existem alguns testes que vão dizer percentualmente onde estão suas características, tá? Você é fleumático e melancólico, você é colérico e melancólico, é sanguíneo e fleumático, vai ter lá um percentual apontando. Mais uma vez, isso aqui não é uma ciência exata, tem pessoas que mudam, transitam e pode ter variações aí. Mas é bem curioso de fazer, tá? É bem legal. Depois que eu achar um link bacaninha aí, eu mando pra vocês e a gente faz aí e descobre um pouquinho. Mas assim, falando por cima, vocês conseguem se enxergar mais em um e menos em outro aí? Alguém se habilita a tentar se autoavaliar assim, superficialmente? Ah, pessoas que se conhecem aí, eu acho que já sabem o que é um ou outro aí. Então diga aí, eu vi que outra pessoa tinha aberto, abrido é Eu bom, sou né? fleumático. Fleumático, calmo, paciente e equilibrado, valoriza a harmonia, evita conflitos e pode ser visto como uma pessoa indecisa e passiva. Eu acho que a nossa família toda é quase tudo fleumático. Ah, é? Ninguém é A maioria determinado. é fleumático. Ninguém é determinado, ninguém é enérgico, ninguém é líder. Que mais? Ninguém é introspectivo, não tem ninguém perfeccionista. Nada disso? Ninguém comunicativo, ninguém entusiasmado. Tudo fleumático. É Tudo. tudo fleumático, porque se a pessoa entrar no sanguíneo, ela tem aquela parte ruim ali que eu não vejo ninguém da nossa família ter. Desorganizado? Cara, eu sou naturalmente Não, desorganizado. desorganizado não, isso aí é normal, todo mundo é. Então, todo Nós é mundo tem um pouco. desorganizado. Mas eu tô falando a outra parte ali, é impulsivo. Impulsivo Que que mais age por impulso. sobressai, né? Aí tem como fala, algum desacerto, a pessoa vai lá pelo impulso e briga. Começa a arrumar confusão, entendeu? Não é paciente, não sabe resolver na calma, entendeu? O nosso lado da família realmente é bem mais tranquilo nessa parte. O que você ia falar, Samuel? Não, é o que mais sobressai, assim, né? Todo mundo tem um pouco de tudo aí, mas o que mais sobressai é o fleumático. Somos essencialmente calmos, pacientes e equilibrados. Olha só. Mas e a Ana, a Vitória, esse outro pessoal? A gente sabe que nossa família é assim, mas esse a É Rosa tá. verdade, bem observado, Ederson. E aí, Vitória, o que você acha? Você é mais colérica, você é mais sanguínea, melancólica ou fleumática? Provavelmente Vitória tá digitando. E aí, amor, o que você acha? Eu vou no melancólico. Eu É, tô eu um sei. pouco. Eu sei que a Ana é bem introvertida, ela não é extrovertida. Vocês lembram, né? Quando eu apresentei pra vocês, é bem na dela. Perfeccionista, né? Muito pela profissão, pelas profissões, né? Ela tá expandindo aí os horizontes, além das unhas, tá partindo para outras coisas que exige, né? Que as pessoas sejam assim. É verdade, a Ana se encaixa mais aqui na questão melancólica. E Fabio, eu convivo com a maioria do povo sanguíneo. E eu sei como que é. O lado da família da Scarlett. Tudo sanguíneo aqui. Verdade, Bicho verdade. pega. Verdade, verdade. Bem observado. Bem observado. Deixa eu ver se a Vitória falou alguma coisa pra gente. E a Rô?
A Rô eu sei que é extrovertida também. Eu acho que a Rô tá mais no colérica aqui, ó. Enérgica. Não sei se é Eu teimosa. acho que é colérica mesmo. Tá bem energética. Pois é. Vitória, não sei se você tá digitando ou não, se tá ouvindo a gente ou não. Mas aguardamos aí. Muito bem. Ele apertar o botão. Oi, Rô? Eu acho que eu sou dramática. Ah, é? Também? Então, tem um cadinho de cada. Nós, de longe, eu acho que é quase que um comum acordo que nós achamos que você é uma pessoa com muita energia, com muita vontade de fazer as coisas. Mas, todo mundo tem um cadinho de cada ali, né? Mas eu sou dramática também. Eu faço... Bom, dentre esses homens. Ah, tá. E tinha uma pergunta, né? Que eu esqueci. Por que pessoas tão diferentes para compor aí o time dos apóstolos? Vocês conseguem imaginar? Como vocês viram, não tem uma resposta. É pra gente pensar aqui. Pra equilibrar. De fato, de fato. Eu acho que não tem resposta melhor, mas só para embasar um pouco mais, em diversos momentos vão ser necessários, né? Pessoas com características diferentes para situações diferentes. Pode falar, Dê. Inclusão, a verdadeira inclusão. Pois é, também. Para mostrar que, independente da característica, todos são úteis e funcionais no reino de Deus. Ó, eu acho que a Vitória está fazendo um TCC pra gente, hein? Dentre esses homens, vamos destacar um melancólico, para que conheçamos melhor. Trata-se de Tomé, que em aramaico é Thomas, que quer dizer gêmeo, embora não saibamos de quem ele era gêmeo. Em grego, seu nome, Dídimo, também significa gêmeo. Segundo algumas fontes alternativas, ele também era conhecido como Judas Tomé ou Judas o Gêmeo. É um ponto que não tem nada a ver com a lição, mas eu vi esse argumento uma vez de uma pessoa que não acreditava na Bíblia, extremamente idiota. Mas é bom a gente ter ciência disso. A pessoa estava questionando, e como que no Oriente Médio Antigo ia ter uma pessoa chamada Tomé, João, Pedro? É óbvio que esses não são os nomes das pessoas. Esses são nomes traduzidos. Daqui, Tomé, Dídimo é muito mais fácil de achar do que um Tomé da vida, né? Ou em aramaico, Thomas. Então, se a pessoa questionar isso pra você, não tem o João, não tem, óbvio que não tem, óbvio que não tem. Os nomes são traduzidos. Só pra ciência, só eu lembrei disso agora. Por certo da sua atividade profissional era pescaria, assim como dos outros apóstolos, e bem provável que morasse na Galiléia. Entretanto, não sabemos como se deu sua conversão e vocação. Conhecemos seu caráter pelos escritos de João e também de Lucas. E no Evangelho de João, Tomé recebe especial destaque. Pode falar, Samuel. Ô Fabinho, o significado dos nomes é o mesmo, né? Sim, o significado é que quando você vai traduzindo igual, o Dedê colocou um bem curioso, né? Tiago em inglês é James, né? Então muda bastante. O nosso. Tem outro também que é bem legal. A Ana é Hannah em inglês. No inglês, mas aí já vem também lá do idioma mais antigo comparativo, né? Não sei se é grego, se é. Sei lá. Tem um outro. Pedro é Peter em inglês. Enfim, tem essas coisas aí em relação a nomes. Mas o significado do nome não muda. Não muda. Ele foi o mais melancólico, o mais pessimista, para mim há controvérsias, mas tudo bem. O mais incrédulo, o mais franco dos apóstolos. Não cria, aí tá vendo? O material é muito exagerado, é muito, não cria em nada que não pudesse ver. Por causa de um evento, o material já disse que o cara não acreditava em nada. Serve de lição também, né? Às vezes a gente acerta 10 coisas aí, quando erra uma, fica lembrado por essa daí. Tinha uma atitude crítica, era um inquiritor da verdade e por isso sempre lhe foi revelada de maneira prática. Maravilhoso saber que o Senhor é Deus dos pessimistas também, dos teimosos, dos melancólicos. Ele foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele foi o Deus de Pedro, Paulo e Tomé. E ele é o nosso Deus também. É muito interessante esse registro, né,
Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu já usei isso para ministração também, porque Jacó tem seu nome transformado, ele passa a ser Israel. Porém, essa sentença é muito citada. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus do pai da fé, o Deus do filho da promessa e o Deus do enganador, que tem sua vida transformada. Então é o Deus de toda essa geração, independente do seu status, ou do seu passado, ou daquilo que as pessoas dizem que você é. Sempre ouvi, nunca entendi, é a primeira vez. Pois é. Por isso que, assim, é uma concepção de algumas pessoas que observam, porque o nome de Jacó é mudado, né? Muda para Israel, mas mesmo assim ainda é citado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó quer dizer lá o que pega no calcanhar, e ele é marcado, né, por ser uma pessoa que engana e tudo mais. Então é interessante como Deus faz questão de lembrar, ó, também sou o Deus daquele cara que era um atrapalhado. Acontecimento de Betânia, lá em João 11, foi quando chegou a notícia da doença de Lázaro, amigo de Jesus, que Tomé marcou sua primeira presença no grupo apostólico. Jesus resolve voltar para a Judéia. Os discípulos mostraram-se receosos, pois 2 vezes Jesus tinha sofrido um atentado. Tomé sabia que o mestre poderia ser morto e reconhecia que o perigo que ameaçava o Senhor Jesus também ameaçava os seus discípulos. Voltou-se então para os seus companheiros e disse: Vamos também nós para morrermos com ele. O texto vai elogiar, o material vai elogiar esse comportamento dele. E era para ser aqui em cima. Por um lado, a atitude de Tomé foi corajosa. Isso era dedicação e devoção ao Senhor. Ele mostrou-se disposto a morrer com Jesus. Ele preferia morrer com o mestre do que viver sem ele. Por outro lado, foi a expressão pessimista de uma alma melancólica e depressiva. Parecia um homem sem esperança, resignado e sem sorte. Desculpa, mas eu não concordo com isso. O cara não estava depressivo. Ele estava dizendo, olha, vamos lá morrer com Jesus e ponto. Ah não, vamos lá e vamos morrer. Aparentemente a leitura não aponta isso, tá? Aponta mais uma pessoa corajosa que estava disposta a morrer com Cristo. Eu acho que depende do jeito que o cara falou, igual você imitou aí, entendeu? Exato. Tem um vídeo que eu vi, eu não sei, na rede social, de uma mulher lendo a mesma frase umas 15 vezes e colocando ênfase em cada uma das palavras. E a frase era tipo assim: eu não mandei matar ele. Acho que era essa a frase. Aí ela dá ênfase em todas as palavras. E cada palavra que ela dá ênfase muda muito. Tipo, eu não mandei matar ele. Ou tipo, eu não mandei matar ele. Ou eu não mandei matar ele. Tipo, cada ênfase muda a parada, entendeu? O fato é que eu acho que não foi uma atitude de vamos se matar. Foi uma atitude de vamos morrer por Jesus. O que joga contra Tomé? É que Lucas narra isso aqui no momento da morte de Jesus, lá no capítulo 23 do seu livro. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Que coisas? Jesus sendo açoitado, humilhado, crucificado, furado do lado e dado vinagre para ele beber. A pergunta é: onde estava aquela coragem de Tomé, sua valentia e sua dedicação? Talvez Tomé tenha dito vamos lá morrer junto porque ele não acreditava que de fato as pessoas iriam lá. Uma coragem teórica. Mas na prática, assim como todos os outros, tá? Então isso não é um demérito somente de Tomé, mas de todos. Na hora do vamos ver, todo mundo se acovardou. Sabemos disso no momento da prisão, que todo mundo corre. Sabemos disso durante o processo de crucificação, que todo mundo ficou de longe olhando aí e ninguém se aproximou. Ai. O que vocês acham? Era uma coragem teórica ou realmente naquele momento ali era muito mais impactante na hora do vamos ver e ele pediu arrego?
Tem que ver como está escrito, o contexto e se tem pontuação. Qual a pontuação que tem lá? Se é exclamação, se é. Não sei, tem que ver quem entende mais de português aí. Então, bem observado na raiz da sua observação, porém, obviamente, né, as terminações verbais e pontuações que nós temos no português não tinha no grego. Aí teria que ir lá pro Novo Testamento é grego, né? Isso. Teria que ir pro original e observar o original, qual que era a entonação, qual que era o contexto e tudo mais. De fato faz sentido. Você ia falar o quê, né? Não, eu ia falar isso mesmo que você falou. Tinha que ser no grego. Eu falei hebraico ainda, no grego, tá certo. Pois é. Muita coisa, tá? Assim, é, seria muito. Seria o melhor dos mundos, seria perfeito se todo mundo soubesse grego, né? Principalmente grego para a gente ler o Novo Testamento no original. Isso significa que nossa leitura é débil? Até a página 2 talvez, mas assim, existem hoje colegiados e colegiados de teólogos que trabalham nas traduções da Bíblia para deixar o mais fiel possível aos originais. A NVI, que eu gosto tanto, foi um colegiado de teólogos na década de 90 que fizeram essa tradução e continuam revisando. A nova. A NVT, a nova versão traduzida, eu acho, eu não sei se é NVT, também é do mesmo nível de tradução. Então, assim, nossas traduções talvez não traga o mínimo do mínimo detalhe, mas são confiáveis. É bacana, né? É bacana. Tá na minha lista de desejos antes de morrer aí, pelo menos grego, para nos ajudar. Hoje na internet existe muito dicionário, tá? Tanto de grego quanto de hebraico, logos, o lexos, que ajudam a gente a entender o significado real de cada palavra. Inclusive, eu estava acompanhando uma argumentação sobre Mateus 5, 6 e 7, Jesus explicando sobre uma série de coisas e o cara indo lá já vai ter uma IA sobre isso. Ó, amém. Se não for enviesada, maravilha. Não podemos morrer com Jesus, mas estaremos dispostos a morrer por Jesus? A nossa fidelidade ao Senhor chega ao ponto de morrer por Ele? Fica aí o questionamento. Acontecimento no cenáculo, mais uma aparição aí de Tomé. Vamos encontrar agora o melancólico Tomé no cenáculo, celebrando a última Páscoa, na companhia do Mestre amado. Jesus estava falando, instruindo e confortando os discípulos, pois sua partida estava próxima. Quando Jesus deu a entender aos seus discípulos que eles conheciam o caminho da casa do Pai, Tomé demonstrou total ignorância, foi honesto, prático e franco. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé desencadeia uma das afirmações mais poderosas de Jesus. Quando deu a entender aos discípulos que. Opa! Com esta pergunta, Tomé deu oportunidade para que Jesus fizesse uma das maiores revelações sobre sua pessoa, ao dizer que ele não é somente o caminho, mas também era a verdade e a vida. Onde vou? Para o Pai. Qual é o caminho? Eu sou o caminho. Como encontrá-lo? Somente por mim. Está justificado o texto, por isso ficou espaçado assim. Tomé recebeu de Jesus muito mais do que esperava. Cristo, o único caminho para Deus. Toda a verdade está em sua pessoa. Ele é a vida que deve ser vivida por todos. Viu? Um acerto brilhante de Tomé em ser honesto ali. Os discípulos não estavam com medo de fazer a pergunta, nanã. Tomé foi lá, fez a pergunta e tirou essa pérola de Jesus. Aí tem o acontecimento mais famoso, que é o que marca a vida de Tomé, que é o acontecimento pós-ressurreição.
Jesus havia morrido e ressuscitado dentre os mortos, já havia aparecido a algumas mulheres e a 10 apóstolos que estavam reunidos. Faltava 2, Judas, que estava morto, e Tomé. Não sabemos qual a razão da ausência de Tomé. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, talvez tenha sido devido à sua melancolia, mais uma vez a ênfase, ou pessimismo, ou incredulidade. O que sabemos é que ele perdeu a bênção maravilhosa de ver Cristo ressurreto, de ouvir sua voz, de falar com ele. Perdeu também a companhia dos seus irmãos. Aí o material aproveita para fazer um lembrete aqui, ó. Quando a gente deixa de se reunir com os nossos irmãos para cultuar, sofremos inúmeras perdas. Eu acho que perdemos é forte, mas podemos perder fé, esperança, amor e a oportunidade do crescimento espiritual, a bênção da comunhão. E é com muita razão que o escritor da Epístola aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Isso não está falando, tá, de uma ausência ou outra necessária por algum motivo. Está falando do abandono contínuo da ida para o momento de reunião com os nossos irmãos. É ali que nós compartilhamos nossa fé, é ali que nós nos edificamos, é ali que nós testificamos do trabalhar de Deus na vida dos nossos irmãos, é ali que participamos da comunhão do corpo de Cristo. Quem não participa da comunhão do corpo não tem parte com Deus. Então é fundamental estarmos em um grupo organizado de pessoas que buscam a Cristo e as suas verdades. Quando Tomé soube que Jesus havia ressuscitado, não pôde acreditar. Isso era demais para ele. Jesus, que sabe tudo, que conhece o coração dos homens, atendeu à exigência de Tomé no domingo seguinte. Estando no grupo reunido, inclusive Tomé, Jesus apareceu ao incrédulo. Veja as minhas mãos e ponha seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. No mesmo instante, o incrédulo se tornou crente e fez a maior declaração de fé do Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Por que tateou ali? Era J-O também. Era João. Como vocês podem observar, a imagem lá fala de Tomé dando uma cutucada na ferida de Jesus, né? É um exagero. Mas naturalmente Tomé precisou ver as marcas nas mãos de Jesus para crer. E quando ele creu, quando ele viu, ele sana ali todas as suas dúvidas e faz essa declaração aí: Senhor meu e Deus meu. Não era necessário colocar os dedos nas feridas, então ele creu e reconheceu que Jesus é o próprio Deus e Senhor da sua vida. Ele admite a deidade de Cristo e seu senhorio. Apesar disso, recebeu uma reprimenda do Mestre. Porque me viste crer? Bem-aventurados que não viram e creram. Parabéns, pessoas. Vocês são bem-aventuradas porque vocês não viram Cristo ressurreto e creram. Por quase 2025 anos aí, as pessoas têm sido bem-aventuradas porque creem no Cristo ressurreto sem o ver, apenas pelo testemunho dos seus irmãos, pela sua experiência pessoal e pelo trabalhar do Espírito Santo na vida delas. A fé não é resultado daquilo que vemos. A fé é a prova de que existem coisas que não vemos, mas que são verdadeiras. Pela fé estamos certos de que veremos aquilo em que cremos. A experiência de Tomé com Cristo ressurreto deve ser nossa de cada dia. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Existe uma felicidade especial reservada para aquela fé que não requer nenhum tipo de prova. Certo?
Percebem que, assim, como eu falei, Tomé, ele é registrado como um cara sem fé por causa de um evento. E tenho pra mim que ele foi muito mais do que isso, né? Ele foi muito mais do que apenas uma pessoa que teve ausência de fé. Ele não teve sua trajetória inteira sem fé. Assim como os discípulos tiveram momentos de incredulidade, como Pedro teve seus momentos de negação, como Judas teve seu momento de traição, Tomé teve seu deslize ali também, mas logo se recupera e se posiciona como um apóstolo de Cristo. Diga aí, Rogério. Não, foi sem querer. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, pode falar, Dê. E se Judas estivesse vivo, não tivesse matado, será que ele apareceria para ele também? Então, teoricamente, ele estaria junto com os apóstolos, né? E aí provavelmente ele veria, provavelmente ele ia pedir perdão, sei lá, ia ser perdoado, alguma coisa assim. Mas seria diferente, seria diferente. 3 aplicações aqui antes da gente concluir. A aula de hoje até que foi rápida. A dúvida revela defeito na vida espiritual, exagero também, e certamente levará o crente ao fracasso. Talvez uma multidão, um amontoado, um mar de dúvidas seja problemático, mas não tem dúvida que não possa ser sanada, ou pelo menos boa parte dela, tá? Então, por favor, não abrace sua dúvida e torne ela o motivo da sua incredulidade. Vamos saná-la. Busque a resposta, né? Se for algo de cunho puramente espiritual, busque em oração. Se for algo de cunho intelectual, procure ajuda, que você vai ter suas dúvidas sanadas sim. Deus não é o Deus dos ignorantes, certo? Tiago diz na sua epístola de que quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Foi Jesus que acalmou o mar revolto. Ele pode fazer o mesmo na sua mente atribulada e em seu coração duvidoso. Perfeito. Quando a gente transcende a questão intelectual e as dúvidas começam a tentar minar a nossa fé, Cristo é a nossa melhor resposta. Um relacionamento concreto com Ele é a nossa melhor resposta. Porque todo ser humano é passível de dúvidas profundas, espirituais, filosóficas, que às vezes perturbam realmente a nossa mente, o nosso coração. Mas o que eu posso adiantar para vocês, o que eu posso afirmar com certeza é que uma vida como a nossa aqui, ó, se esforçando para estudar um pouquinho a cada semana, diversificando os assuntos, tendo leitura bíblica, tendo devocional, é muito mais difícil, de sofrer com esse tipo de questionamento. Nossa vida tem sido estruturada pela palavra, então isso nos dá estrutura para esses questionamentos aí do dia a dia. O Jesus ressurreto está vivo e diante de mim e diante de você, mostrando seus ferimentos e dizendo: não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados que não viram e creram. Certo? Tá claro isso para todo mundo, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma incredulidade da parte de vocês? Ô, Fabio, só uma questão. Diga aí. Esse incredulidade, né, que você fala. A gente tem muitas pessoas que usam na vida material mesmo. Que eles falam assim, fica meio que duvidando que Deus pode fazer aquilo por ela. Vê se encaixa nisso aí. Não só espiritual, mas só as coisas materiais. Aí, não sei se é por isso que as pessoas falam, tá no tempo de Deus, alguma coisa assim. Aí você não meio que... Vê se você entendeu o que eu falei. Vamos lá. Eu sou um desses, né, que eu seria assim o mais Tomé possível nessas duas questões que você falou, né? Que Deus pode fazer, tipo assim, Deus pode, mas eu acredito que a gente precisa fazer, né? Então,
Tipo assim, nessas questões também. Na espiritual, você já sabe como que eu penso, né? Então acho que já rebate aí pra mim, tudo. Vixe, tá, surgiu um relógio aqui, deixa eu ver. Nossa, eu ainda tenho 20 minutos de aula, olha só, pelo relógio aqui do negócio. Eu achei que era 30 minutos, eu acho que é 1 hora mesmo. Bom, vamos lá. De fato, Rogério, o que que acontece? Como eu falei no começo da aula, eu já falei em alguns momentos, né? A fé é princípio fundamental para o agrado de Deus. E, de fato, nisso eu concordo com você. A incredulidade nos priva de viver coisas que pessoas de fé vivem, certo? De pessoas que depositam sua confiança 100% em Deus. Se vocês puderem visitar a minha ministração de ontem, é que assim, ser agnóstico dentro da fé é complexo, porque ou você é agnóstico a respeito da fé, ou não, né? Mas enfim, eu entendo a sua limitação mas o fato é que assim, Rogério, de fato, é, pessoas que têm mais confiança em Deus nesse aspecto vivem coisas de fato mais confiantes, mas digamos que não sei se sobrenatural é a palavra, mas o fato é que pessoas que têm sua dependência 100% colocada em Deus, que exercem sua fé nesse sentido, desfrutam de um cuidado que outras pessoas não vão ter. Eu conheço inúmeros testemunhos de providências divinas que são para pessoas que creem, que são para pessoas que têm e depositam sua fé em Deus. Enquanto nós vivermos com uma fé limitada, é isso que Jesus disse, né? Fé do tamanho do grão de mostarda, a gente não vive coisas além da nossa compreensão. O que Jesus falou foi exatamente isso. Ó, tenha uma fé maior, tenha uma fé mais intensa, digamos assim, que você será capaz de viver coisas que você não vai conseguir descrever. Diga aí, Samuel. Acho que a limitação que você fala é a dúvida, né? Tomé não tinha mais dúvida. A partir de um momento, Tomé não tinha mais dúvida. Aí foi que Deus trabalhou mais ainda, né? Tipo, Sim, a gente vai ver que historicamente ele virou um missionário tão importante quanto os outros apóstolos, depois daquela experiência. Pode falar, Rogério. Não, eu só ia falar um negócio pro Eudris aí. Que o Eudris, ele não gosta de arriscar na vida. É isso que é o problema. Ele só não arrisca. Ele fica na dele, não gosta de arriscar muito. Diga aí, Dê. Deixa eu me defender. Tipo assim, ó. Nessa questão, agnóstico é uma pessoa que ela não acredita nem desacredita, mas se acontecer com ela, é a dúvida que eu falei. isso pode ser também. Então, tipo assim, eu sei que existe, mas eu sei que as coisas dependem mais de mim do que da coisa espiritual, assim. E as pessoas que dependem completamente de Deus, eu acredito que elas mesmas estão procurando, elas mesmas plantaram isso na vida delas, entende? Então as consequências são lógicas também para acontecer as coisas da vida dela, entende? Chegar um prato de comida, não sei, os seus exemplos que pode usar. Mas eu penso que tudo tem uma lógica, porque Deus age por meio da lógica, entende? Então é isso que eu Sim, de acredito. fato. As pessoas que despendem de maior fé vivem mais o sobrenatural do que pessoas que Não, vivem de maneira mais cética. não é as que arrisca mais? É que assim, Arriscar que eu falo é assim, ó. Ah, eu vou fazer aquilo e acabou, entendeu? Eu vou fazer aquilo, aí Deus, para Deus, aí, a pessoa como fala? Para a pessoa não se perder naquilo, Deus vai lá e coloca a mão e ajuda aquela pessoa. De uma é, forma divina, entendeu? Se a você não questão. arriscar muito, Deus nem precisa se importar com você, mano. A questão não é o arriscar por arriscar. Por exemplo, o Dedê deu um exemplo perfeito aqui, né? O Ai, Eudes não arrisca nem com namorada. o Dedê deu um exemplo perfeito aqui. Eu vou arriscar tudo no tigrinho com fé que Deus vai me dar alguma coisa. Não vai funcionar, certo? Mas existem N situações, né? E onde a pessoa dá um salto de fé, de fato, porque não tem mais alternativa, ou até tem alternativa, mas prefere usar a alternativa sobrenatural e funciona. Por quê? Ela tem fé para isso. Ela tem fé para viver. Então, não porque assim, sorte é arbitrária.
é arbitrária. Quando você tem uma vida de relacionamento com Deus e é impelido por Deus a viver momentos de fé, é assim que a gente tem todos os relatos bíblicos, né? Avisou aqui de 15 minutos. Ontem eu falei sobre os primeiros 4 capítulos de Neemias. E é bem interessante a história porque tem um certo momento em que, no comecinho do livro lá, eu só falei dos 4 capítulos, que os inimigos de Israel se juntam para impedir a construção do muro e destruir o povo de Israel. Sambalate, Tobias e Gesem, certo? Neemias, ele prepara o povo para uma possível guerra, porém, a leitura deixa muito claro que ele despende toda a sua confiança na atuação de Deus. Ele não deixa de se preparar, mas ele confia plenamente que Deus há de agir sobrenaturalmente para que o povo conquiste a vitória, para que o muro seja construído. E de fato há uma ação sobrenatural, porque a estratégia inimiga é revelada para Neemias, e aí quando os inimigos ficam sabendo que a estratégia foi vazada, eles entendem que existe um Deus cuidando de Neemias ou do povo, e por isso eles desistem de atacar. E assim, existem atos e atos de fé durante toda a narrativa bíblica, né? Com os apóstolos foi assim, com os patriarcas foi assim, toda a narrativa foi assim. Infelizmente nós vivemos numa geração de escassez de movimentos de fé. Não estou falando geração apenas do século XXI, estou falando que quanto mais a gente se aproxima do fim profético de todas as coisas, mais difícil vão ser de encontrar testemunhos de pessoas que vivem e desfrutam da sua fé. E de fato, na nossa infância cristã, nós tínhamos muito mais testemunhos nesse sentido do que hoje. Mas não quer dizer que não exista, não quer dizer que não funcione. O Deus não muda, quem muda é o ser humano e a relação dele com Deus. Diga aí, Samuel. E quando acontece, você vê que acontece algo assim que é só Deus vai ficar mesmo, mas você não reconhece que é aquilo. Cara, isso daí eu acho que é uma das piores coisas, né? Você não reconhece que foi Deus trabalhando ali, né? Sim, de fato. Dá até para classificar como uma espécie de idolatria. Precisa aprofundar um pouco mais. Você não atribui a Deus aquilo que é dele, né? Foi assim que Nabucodonosor comeu bicho. Quando ele não atribuiu a Deus a honra e a glória necessária. Ele ficou lá retardado por 7 anos, se eu não me engano. Partindo para a nossa conclusão, antes que a Mitch me desligue aqui, Tomé viu Jesus novamente, por ocasião da segunda grande pesca. Pela última vez encontramo-lo reunindo com o grupo apostólico no cenáculo em Jerusalém em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Graças a Deus ele não tinha dúvidas quanto à vinda do Consolador. Diz a tradição, narrada pelos cristãos primitivos, que Tomé foi missionário na Síria, na Pártia e na Pérsia e na Índia. Na Índia, onde passou por muitas provas, foi martirizado. Se realmente foi assim, Tomé provou que estava pronto a morrer pelo seu mestre. Queridos, isso aí. Então, só essa aplicação, esse final aí. Então ele virou ele virou santo, meio que santo em várias religiões, né? Porque acho que tinha outras religiões aí, né? Sim, assim, ele eu não sei sinceramente se no catolicismo ele está classificado como um santo. É São Tomé, né? São Tomé. Então deve estar também. Então foi, no final das contas tá aí, ó, foi classificado como um santo pelos católicos e para nós ele foi mais um mártir cristão aí. Deve ter outras religiões também. Sim, com certeza. Bom, queridos, é isso. Não percam a sua fé. Não deixem de acreditar em Deus. Não deixem de acreditar no sobrenatural. Porque Deus é imutável e Ele tem poder
para fazer todas essas coisas. No mais, eu vou estudar um pouco mais aí sobre o Teams para ver como é que eu faço para fazer aquele negócio funcionar direito. Se não, vou ter que dar um jeito. Ó, 45 minutos de aula, não desligou. Eu acho deixa eu ver aqui. Falta 10 minutos, então 55 minutos. Eu conversei um pouquinho, então eu acho que é 1 hora que fica. É 1 hora. 1 hora é suficiente para a gente fazer nossas aulas. E aí eu vou ter que pautar todas as minhas aulas em 1 hora aí para a gente não estourar também. E acho que é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem procurar o Rogério e tá tudo certo. Eudris orou para começar, Samuel ora aí para terminar. Beleza. Grandioso Deus, Senhor, que o Deus nosso venha nos ajudar nessa semana. O Senhor venha ministrar, venha nos dar conselho, venha nos abençoar nessa semana. Que essa aula venha entrar nos nossos corações, no nosso pensamento, na nossa meditação. Que o Senhor também venha honrar, que nós venha honrar o seu nome nessa semana, que venha ser extremamente calma e extremamente diante da sua presença. Amém. Amém. Valeu, queridos. Até a próxima. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.